Então, o Rui me convidou para fazer essa opcional aqui. E vamos lá, então. Vamos fazer uma pequena prece e aí já iniciamos. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, fazer a sintonia com o bem, com a luz, com os mentores da SBE, pedir a eles que nos auxiliem nesse encontro, na explanação, na interação, onde todos participamos motivados pela vontade de aprender, de crescer e de melhorarmos a cada dia. Que assim seja. Assim seja. Eu vou, então, compartilhar a tela. Tá? Ok. Então, o tema de hoje, então, é a busca de propósito na vida. E nosso ponto de partida é o tripé sobre o qual se assenta a doutrina espírita: a ciência, a filosofia e a religião. Cada área busca entender o mundo, a vida, com o seu método. A ciência com a verificação, a filosofia com a argumentação e a religião com a fé, através das fé nas evidências não científicas, e sempre dentro de uma cultura, baseado em crenças de um grupo. A ciência, a filosofia e a religião são interdependentes e se completam, resultando em um quadro mais amplo de entendimento do ser humano e da vida do que cada uma delas consideradas isoladamente. Então, é por isso que a doutrina espírita é aberta, está em contínuo aprimoramento, porque ela é baseada em todas essas áreas do conhecimento, está sempre se atualizando. E agora o que é bem importante é que essas áreas juntas, elas buscam responder às grandes questões da vida, como de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido e significado da vida. E qual é o sentido e significado da vida para a doutrina? É a nossa evolução, passarmos por experiências que proporcionem a nossa evolução. E para o homem, a evolução significa ampliação da consciência de si mesmo, da consciência de sua ligação com todos os seres, o universo, consciência do papel e da função que desempenha na estruturação inteligente do cosmos, e a consciência de Deus. Isso extraído do site da SBE. Então, ampliação de consciência significa evolução. Outra forma de falar de evolução é que estamos aqui para aprender o que ainda não sabemos e ensinar o que já aprendemos. E aprender o quê? Aprender a amar. Então, toda a síntese dessa ampliação de consciência, do aprendizado, é o amor. E está implícito aqui, todas as virtudes que fazem parte do amor, como a compaixão, a generosidade, humildade, etc. Então, o significado da vida é a ampliação da nossa capacidade de amar. Quando eu falo da significado da vida, entendam aqui não apenas dessa existência, mas de todas as encarnações, de todo o conjunto de encarnações aqui na Terra. Ok, isso nós espíritas já podemos nos considerar bem felizes por termos claro já esse grande significado, porque muitas pessoas no mundo ainda estão em busca disso. Mas isso não torna mais fácil, o fato de nós termos isso
claro, não torna fácil atingir esse propósito, né? Tanto é que já estivemos por aqui milhares de vezes, como os espíritos falam. Então, como é que podemos atingir o significado da vida? Uma forma de começarmos aqui a discutir isso é, primeiro, tratar aqui desses conceitos, dessas palavras que aparecem bastante nesse tema: significado, sentido. Significado é ter ou encontrar razões, propósitos para a vida. O sentido está na direção, rumo, nas ações que sustentam um significado. Ou seja, o significado é o propósito, é o norte lá na frente. O sentido é a trajetória que vai nos conduzir a ele. Então, tem alguns exemplos aqui. Se o significado é ser campeão de maratona, o sentido para nos conduzir a isso é treinar muito, fazer dieta alimentar, dormir bem, não beber, não fumar, etc. Se o significado é ser um bom espírita, o sentido está em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, nós demos mais um passinho, né? Mudamos a pergunta. Se como atingir o significado, agora nós mudamos a pergunta. Então, como viver com sentido para nos conduzir ao significado? Então, eu fiz essa figura aqui que mostra a relação entre os propósitos. Tá? Propósito, então, eu vou procurar usar mais essa palavra propósito ao invés do significado, porque o significado é meio confuso, realmente, de entender o conceito. Nós temos esse grande propósito, que eu chamo de propósito último, que é o propósito das encarnações todas, né, que é a nossa evolução. Também temos o nosso propósito reencarnatório. Antes de vir para cá, temos o nosso propósito, que é individual e coletivo, mas que está dentro desse maior. Enquanto encarnados aqui na vida material, nós precisamos de propósitos concretos materiais, que estão esses dentro do propósito encarnatório, dentro do propósito último. E ali bem no centro, nós temos as ações concretas do dia a dia que dão sentido a esses propósitos. Então, vejam que essas ações com sentido, elas sustentam os propósitos concretos, o reencarnatório e o propósito último. E se, por um lado, os dois níveis maiores, né, o propósito último, a gente sabe mais ou menos como que ele a gente sabe o que é, mas nunca sentimos, né, o que é esse amor incondicional de todos os seres humanos, se amando incondicionalmente, que esse é o grande objetivo. Nós sabemos que é isso, mas não sabemos exatamente como é. Então, esse maior, ele é um pouco, ele mais ou menos claro para nós. O reencarnatório, nós não temos ideia, vamos está inscrito no nosso espírito, mas nós esquecemos quando encarnamos. Então, se por um lado, esses maiores, nós não temos controle, nós temos total controle sobre esses níveis mais internos, que são os níveis concretos. E são eles que sustentam os outros. Então, já temos aí mais um passinho para responder a nossa questão de como atingir o significado, como viver com sentido. E para trabalhar, então, nesses dois níveis menores, que é o nosso objetivo aqui, eu vou pedir ajuda aos universitários, que no caso é o Viktor Frankl.
eu acho que muitos de vocês já conhecem. Ele deixou um super legado nessa área de sentido da vida. Ele estudou, trabalhou a vida inteira em torno dessa ideia. Então, talvez ele tenha algo a nos dizer sobre essa realização de propósito, vida com sentido. Então, primeiro vou contar um pouco aqui da biografia dele. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1905 e desencarnou em 97, então 92 anos. Desde adolescente, ele sempre se interessou muito por filosofia, por comportamento humano e sempre se questionou muito sobre isso, o sentido da vida. Passou pela Primeira Guerra e quando ele estava terminando lá o que seria equivalente hoje ao ensino médio, terminando o colégio antes de entrar para a faculdade, tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso e ele estava escrevendo um trabalho onde envolvia filosofia e psicologia, leu vários autores, aí ele leu Freud, gostou, mas ficou com várias dúvidas e tinha as observações dele, e ele começou a se comunicar com o Freud para esclarecer esses pontos, e então eles tiveram assim bastante contato, sempre por carta, nunca pessoalmente. E depois disso, ele passou a se comunicar com um outro psiquiatra também lá de Viena. Então ele muito cedo ele se envolveu assim com filosofia e psicologia. Então ele foi fazer medicina, porque naquela época o caminho para quem gostava de comportamento humano era a medicina, A psicologia ainda estava engatinhando. Enquanto estudante, ele montou o Centro de Aconselhamento para Jovens para Prevenção de Suicídio, porque tinha um alto índice de suicídio entre jovens estudantes, na fase de final de colégio, indo para a universidade, e ele conseguiu praticamente zerar o número de suicídios. Aí, enquanto estudante ainda, ele continuou fazendo pesquisas em relação ao sentido da vida nos hospitais, por onde ele passava, entre os profissionais, médicos e enfermeiros, e também entre os pacientes. E fazendo entrevistas, observando lá, ele percebeu que entre os profissionais, os que iam trabalhar sempre animados, motivados, eram os que tinham propósito na vida. E os rabugentos eram os que não tinham propósito. E entre os pacientes, os que se recuperavam rápido também eram os que tinham propósito. E os que não se recuperavam tão rápido assim, a maioria, não tinham grandes propósitos na vida. Então, tudo foi reforçando essa teoria dele. Bom, ele se formou em medicina, com especialização em neurologia e psiquiatria. Ele era judeu e veio a época do período do nazismo, da Segunda Guerra. Ele estava trabalhando no hospital psiquiátrico, recebeu ordem para exterminar pessoas, pacientes que não teriam recuperação, que não poderiam ser úteis. Aí, a partir daí, ele passou a dar diagnósticos sempre falsos, Porque se ele desse um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, era a sentença de morte do paciente. E ele poderia ter saído da Áustria, recebeu convite de alguns lugares, como os Estados Unidos, para se refugiar, ele com a mulher, mas ele não quis, porque ele queria cuidar dos pais até o final da vida. E ele conseguiu. O pai, ele conseguiu cuidar até o final da vida do pai. Porque eles foram para campos de concentração, acabaram
a família toda indo para campos de concentração, de 42 até o final da guerra. Os homens, ele e o pai ficaram juntos, o pai já tinha a saúde estava meio debilitado, então o pai acabou morrendo no campo de concentração, mas ele que cuidou. E depois que saiu do campo de concentração, aí, bom, saiu de lá, descobriu que toda a família tinha morrido, né, todo o trabalho dele tinha sido queimado, a casa destruída, então tem que começar do zero, como muitos outros, né? Mas ele já tinha essa motivação, né, de trabalhar isso, de espalhar essa ideia do sentido da vida como a motivação maior da vida. E então ele usou todo esse tempo dele no campo de concentração, primeiro para validar a teoria dele, né? Ver assim, o que ele falava para as pessoas nos aconselhamentos, que tudo tem sentido, sempre há um sentido, né? Ali ele foi posto à prova e ele conseguiu validar. Então, nesse livro, Em Busca de Sentido, que ele escreveu daí no ano seguinte, né, que terminou a guerra, ele conta um pouco da tragédia do campo de concentração, mas o foco não é esse, né? O foco é como ele e os outros prisioneiros conseguiam se adaptar, de onde eles conseguiam tirar forças para continuar lutando para sobreviver e sair dali. É bem interessante o livro. Bem, ele ficou super famoso depois disso, depois desse livro, mas não apenas, né, não porque ele esteve no campo de concentração, escreveu um bom livro, é que o trabalho dele realmente dava resultado. Ele acabou fazendo logo em seguida um doutorado em filosofia e a tese do doutorado era o Deus inconsciente. Então veja, ele, né, um psiquiatra que já trabalhava a ideia de Deus. Isso não era muito comum. Então ele desenvolveu a logoterapia, que é uma corrente da psicologia, e foi condecorado 29 vezes com o título de doutor honoris causa em vários países, nos 5 continentes. E esses outros 2 livros que eu coloquei aqui, A Presença Ignorada de Deus e Busca de Deus e Questionamento sobre Sentido, são 2 livros bem interessantes para nós, né, que pelos títulos, né, vocês podem ver que não é de psicanálise, nada disso, é mais filosófico. A gente trabalhou eles no GEM da quinta-feira. Então, vamos ver alguma coisa sobre o pensamento do Frank. Então, ele falava em Deus. No início, não falava em Deus, ele falava em transcendência, né? Porque ele, no meio acadêmico, entre os colegas, né, se falasse em Deus, poderia ser rejeitado. Ele começou falando em transcendência, mas com o tempo ele foi ganhando respeito, aí ele passou a falar em Deus abertamente. E a ideia de Deus dele é transcendente e imanente, assim como é para nós. A visão do ser humano dele é que nós somos existenciais, né, que a nossa essência é espiritual e que a nossa motivação primária é a busca de sentido e propósito. Isso é algo assim que é exclusivo dele. Nenhum outro psiquiatra ou psicólogo tem essa linha de pensamento. Nós vamos, né, então, assim, o mundo é organizado, nós temos o nosso papel dentro do mundo, nós somos criaturas de Deus e trazemos inscritas em nós essa divindade, vamos dizer assim, e a nossa motivação por sentido, propósito de vida, vem daí, da imanência de Deus. Opa. Aqui. Então,
Falando agora, dando uma aprofundada aqui na visão do homem, né, no ser existencial. Então, o ser existencial né, o homem se constitui a partir das próprias escolhas, não vem nada pronto, tudo é construído aqui a partir das nossas próprias escolhas. A noção de liberdade e responsabilidade também faz parte desse pensamento existencialista. Liberdade para escolher, não delimitadores. Aqui há bastante confusão também, porque muitas pessoas sempre questionam, mas como ter liberdade se eu estou numa cadeira de rodas? Como se eu moro no Afeganistão, sou mulher, não posso fazer nada? Então, esses são os limitadores, mas na pior condição, na condição mais extrema, você ainda tem alguma liberdade. E é dentro desse contexto que você pode fazer escolhas. Que seja o seu pensamento, na forma de pensar, alguma escolha você pode fazer. Os valores universais nessas escolhas, né, eles sempre estão acima dos individuais. E também um aspecto interessante da liberdade, né, é de não sermos refém de nada e de ninguém. É o que a gente fala na SBE, do aprender a pensar para não depender do pensamento dos outros na hora de fazer as nossas escolhas. E sobre a responsabilidade, então a responsabilidade de viver da melhor forma possível perante a responsabilidade perante a transcendência. Né? A transcendência é o outro, a comunidade, a natureza, Deus. Porque nós estamos todos aqui cumprindo algum propósito. Então, temos uma responsabilidade uns com os outros e também com a nossa própria vida. E essa responsabilidade é também que nos motiva, muitas vezes, né, do período de desafio, um período difícil, de levantar e continuar seguindo as nossas tarefas. Sobre a essência espiritual, que o Frankl fala. Bom, todas as nossas potencialidades estão nessa essência espiritual, nessa dimensão espiritual. Aqui também ele começou falando, usando um outro nome, ele deu um nome para isso, ele não falava em espiritual no início. Depois, quando ele perdeu o medo de ser excluído, né, ele já tinha ganhou bastante notoriedade, ele passou a falar em essência espiritual. Então, essas potencialidades, né, tudo que nós podemos ser, está nessa essência espiritual, que nos remete à totalidade aberta do irmão Grimm, né? Já está tudo em nós, nós temos que ir descobrindo, revelando. Né? As nossas capacidades de avaliação, compreensão, superação, etc., também estão no espírito. Isso também nos remete ao irmão Grimm, que o espírito é o ator e portador da cultura. Está no espírito a fonte da orientação para o propósito, né, como já falei ali atrás, e a religiosidade e fé latentes. Todos temos a religiosidade e fé latentes, mas depende de uma decisão, de uma situação também para elas se revelarem. Só um minutinho, Edilene. Oi. O Gustavo Blanco, ele entrou com a apresentação aqui, eu acho que ele clicou ali sem querer, ele tem que sair, tem que tirar essa apresentação. Cadê o Gustavo? Ele colocou uma apresentação que está cobrindo a tua aqui. Mas a Edilene pode clicar em apresentar novamente, daí ela vai sobrepor o
Ah, então faz isso, Edilene. Conseguiu, Edilene? Foi? Agora está entrando a tua apresentação aqui. Pronto? Posso continuar? Pode continuar. Tá. Então, sobre sentido e propósito, ele fala também nos 3 níveis de propósito que já falei ali atrás, né, naquela figura dos círculos, que diz que nós temos um propósito último, mas ele nunca falou o que é, porque aí depende da fé, segundo ele, mas ele tinha o dele. Temos o propósito da existência, né, desta existência, e os concretos, os pequenos, o dia a dia. Então, assim como nós vemos. Ele falava de uma necessidade de haver um propósito único para a humanidade, podendo ser a paz, a fraternidade, o amor, né, como nós vemos o nosso propósito último. E que o sentido concreto é pessoal e situacional. Quer dizer, cada pessoa, numa situação, só ela sabe como dar sentido naquele momento. Não há um padrão, não há nada que o outro possa repetir, copiar. Por exemplo, né, que ele mesmo, um seguidor de leis, sempre achava que o correto era seguir leis, mas quando ele recebeu uma ordem e uma lei para exterminar pessoas, o que dava sentido para ele ali naquele momento era não cumprir a lei. Então, é situacional. E se o homem deixa de agir com sentido, algo fica faltando no mundo. Então, eu acho que isso aqui é bem bonito até, porque dá importância a todas as pessoas, todos são importantes. E se nós pensarmos, né, com a nossa, através da doutrina, nós sabemos que nós viemos com um propósito individual e também coletivo. Sempre que a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente está deixando de contribuir para esse propósito coletivo. Para o nosso também, né? Mas pelo menos o nosso nós arcamos com as consequências, mas deixamos de colocar algo no mundo e fica faltando algo no mundo. Então, todo mundo é importante. Ok, então finalmente chegamos aqui, depois de ver, né, a biografia do Viktor Frankl e o pensamento dele, acredito que dá para dar algum crédito para ele, ver o que ele tem a nos dizer sobre como viver com sentido. Ele disse o seguinte aqui, que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Né? E ele teve a experiência dessas circunstâncias miseráveis. Então, quer dizer que em tudo na vida, em todos os momentos, todas as situações, é possível dar sentido. Seja criando algo, tendo uma experiência, tomando uma atitude. Então, ele chamou isso de valores criadores, valores vivenciais, valores atitudinais. E tem algumas perguntas, né, que correspondem a isso, como no primeiro, o que eu posso fazer? No segundo, como eu posso aproveitar isso? E como eu devo me comportar? Vamos desdobrar um pouquinho isso. Então, os valores criadores é tudo que nós podemos fazer, tudo que colocamos no mundo. Seja um produto,
produto material, uma ação, né, o nosso registro, e coisas grandes e coisas pequenas, qualquer coisa, tudo é um valor criador. Plantar uma flor, fazer um trabalho de crochê manual, a construir um avião, tudo é valor criador. Esse é simples de entender, né? Valores vivenciais são as experiências positivas que a gente tem, que levam à reflexão, conexão com algo ou alguém, que ampliam a consciência. Lembram lá da evolução sobre a ampliação da consciência. São assim como ver um pássaro, né, construindo um ninho e ficar ali maravilhado e pensando como é que ele sabe fazer aquilo, ver uma obra de arte e mergulhar no mundo do artista e sentir toda a síntese que ele conseguiu passar ali, uma emoção. Qualquer experiência que te deixe maravilhado, que te deixe, né, reflexivo, que te faça pensar na vida, tudo isso é valor vivencial. Né? O que faz sentir, né? O que faz sentir, faz sentido. Essa frasezinha aqui. Também é uma forma de descrever isso. E os valores atitudinais, aí esses são nas experiências ruins, quando a gente não pode fazer nada, quando a gente tem que se resignar, tem que se superar. Né? E aí lembra do Dr. Leocádio sempre falando, né? Sejam fortes. Então, é nessas situações. Né? E essa frase do Frankl aqui, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, são aquelas situações que são desafiadoras, mas que são, ao mesmo tempo, oportunidades de crescimento para nós. Então, veja que essas três formas, né, não tem, assim, nada de extraordinário aí. Então, para viver com sentido, nós temos que fazer bem feito o que nos cabe fazer, aproveitar as experiências boas e saber como nos portar nas experiências ruins, nos transformando. E onde está a religião aí? Está nos três, na verdade, né? Quando a gente tem uma experiência, assim, fazendo uma prece, uma experiência de conexão, de se sentir pertencendo ao todo, é um valor vivencial. Se nós trabalhamos ativamente, né, fazer palestra, construindo textos, mesmo estudando, né, que é uma tarefa, é um valor criador. E quando nós precisamos ter alguma atitude digna, precisamos nos transformar, também está aí a religião, né? E aqui é o que é a logoterapia do Frankl, é um caminho para descobrirmos propósitos concretos. Todos nós passamos por momentos em que nós precisamos, né, ficamos um pouco perdidos em alguma área da vida, às vezes é profissional, às vezes é relacionamento, ficamos um pouco perdidos, ou, né, pessoas jovens ainda não sabem bem para que lado ir, acontece bastante. Então, esse é um caminho para facilitar, assim, a gente encontrar os propósitos. Então, o primeiro passo é reconhecer os valores individuais. O que é isso? Para eu achar os meus valores, né, eu tenho que pensar no que é importante para mim,
o que, mais do que importante, é inegociável para mim, o que norteia minhas escolhas, o que me deixa feliz. Não é assim, não é puramente racional esse processo. Ele é de sentir mesmo, né? Aonde o coração quer ir. Por exemplo, valores em torno de família, né? Pode ser que para mim estar perto da família, cuidar da família seja a coisa mais importante que tem, é algo que é inegociável. Qualquer decisão que eu for tomar, isso vai estar em primeiro lugar. Ou em torno de trabalho também, ter ter satisfação profissional, ou ser independente, ter meu sustento, são alguns valores que estão em torno do trabalho. A amizade também, para mim vai ser super importante, os relacionamentos, então sempre vou colocar os relacionamentos em primeiro lugar, superação, né? Eu posso ser um tipo de pessoa que preciso estar sempre me desafiando e superando e em movimento. Então, são várias características que aí é individual, né? Cada um tem que se avaliar e conseguir poder identificar o que é importante para si. E isso não é tão fácil, não é tão simples assim, exige autoconhecimento, né? É se perguntar mesmo. Como que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu gostava antes e não gosto mais, perceber as mudanças. E o autoconhecimento exige humildade e autenticidade. Humildade, né, para ver quem eu realmente sou, não quem eu gostaria de ser, e autenticidade é o que eu quero, eu realmente quero, ou eu quero para satisfazer alguém, né, que não eu mesmo. E se for muito difícil encontrar algum propósito, algum valor, então faça essa pergunta: por que eu quero continuar vivendo? Ou por que eu não quero morrer agora? Então, a resposta vai conter alguns dos seus valores, os seus propósitos. E há uma hierarquia de valores que pode mudar durante as fases da vida, né? Sempre vão ter os que são realmente inegociáveis, e os grandes, os menores, e mudam realmente. Quem é mais jovem está, né? O trabalho é algo que vai estar muito importante, vai ser importante, depois, ao longo da vida, isso vai mudando. Bom, depois de reconhecer os valores, a gente deve definir os objetivos em todas as áreas. Aí, né, aqueles bem palpáveis mesmo, objetivos que a gente possa atingir, né? E o irmão Lucas trabalhou muito nisso, né? Estava sempre falando sobre os objetivos. E para realizar, né, isso aqui estamos falando de definir, descobrir propósitos. E, aliás, o verbo é descobrir propósitos e não criar propósitos, porque eles têm que ser descobertos dentro de nós. As respostas estão em nós. E para concretizá-los, para dar sentido, só agindo, né? O sentido se faz na ação. E a motivação é natural quando os objetivos estão alinhados aos valores. Agora, tá. Sentido nos momentos difíceis. Então, né, nós já falamos ali dos valores atitudinais, né? Então, aqui um pouquinho mais sobre sentido nos momentos difíceis.
A melhor forma de superar uma situação difícil é dando um sentido a ela. Por exemplo, um pai que precisa ficar longe dos filhos para ganhar o pão de cada dia, ao colocar o significado da dificuldade diária no amor a eles, suaviza seu dia a dia. Então, é assim, não é significar a situação em si que é difícil, né? Nesse exemplo aqui, a situação difícil é, imagine um pai que saiu do Nordeste e foi para São Paulo procurar trabalho. Ele vive provavelmente numa condição difícil ali, tem algum trabalho pesado, está longe da família. Então, essa situação difícil, ele dá sentido para ela quando colocando o significado fora dela. Fala, Rogério. O significado está no amor aos filhos. Então, ele passa por essa situação de uma forma Então, mais leve. Não, eu vou ter que criar um outro link e vou comunicar a todo mundo. Para os filhos. Ah, então, É assim, não é? então Significar a me manda situação. que eu vou mandar para Mas todos é os grupos que eu mandei. a atitude da pessoa diante da situação. Eu já mandei para você. E essa frase aqui, né, ela diz muito também. Aí você pede um adendo ali para Edilene, dá para quem tem por que viver, suporta quase qualquer um. Essa Se a gente reunião tem encerra propósitos, e a gente continua no a link que eu gente coloquei no passa chat ali. Vocês por situações copiem difíceis de e daí uma a gente forma continua lá. O que você acha? com mais Não, eu vou mandar coragem, resiliência. vou mandar no WhatsApp que fica melhor As para eles dificuldades entrarem. nos forçam a amadurecer, a evoluir, ou seja, a Mas caminhar de com qualquer forma sentido. seria bom assim você Isso é um fato, a gente sabe, Isso. ninguém passa ileso, Eu vou colocar nos dois. Eu vou colocar no chat. passa por Você muitas pode colocar no chat, né? Você situações tem como difíceis entrar e aí? que elas Então faz favor que eu vão mando para nos os grupos. lapidando, nos forçam a mudar. Mas já tá ali, E já tá no recentemente teu. eu achei essa Então frase já aqui peguei do aqui. Manucard que eu Beleza. achei super bonita. Tchau, tchau. O espírito não colheria frutos se os olhos da matéria não umedecessem os canteiros da vida. Ou seja, sem algum choro, a gente não consegue crescer. E fazendo um contraponto agora, sentido e felicidade. Quando você leva uma vida orientada pelo significado e sustentada pelo sentido correspondente, quando tudo está alinhado, valores, objetivos, ações, não há conflitos internos. E paz interior é uma forma de perceber a felicidade. Felicidade não tem um conceito fechado, definido, né? Então, essa é uma forma de perceber. Outra forma de perceber é dever cumprido, a sensação do dever cumprido. Isso também faz parte do viver com sentido e que traz felicidade. E essa frase aqui do Frankl, quando focamos no bem comum, no outro, nos dedicando a servir uma causa ou a amar outras pessoas, a felicidade aparece como efeito colateral. Então, outros pensadores já trouxeram isso também. Se a gente coloca a felicidade como propósito, a gente não alcança ela, porque aí, sabe, a minha felicidade, ela está dentro. Parece que a gente faz uma viagem para dentro e a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente coloca outros propósitos que dizem respeito aos outros, que nos fazem nos autotranscender, ir para fora, aí é que a gente consegue ser feliz. É como o Manucard falava também, né? O amor é uma porta que se abre de dentro para fora. Então é nesse movimento para fora, para o outro, é que alcança a felicidade. E aqui do irmão Manucard, a receita para a felicidade humana está fundamentada no autoconhecimento, na disciplina pessoal, que dá um sentido constante a todo o existente. É tudo isso que a gente está falando aqui, né? Autoconhecimento, definir propósitos e agir com sentido, com disciplina. Isso vai dando sentido à nossa vida.
E para finalizar, a vida com propósito é uma vida de esperança, confiança, alegria. O propósito é algo que está lá na frente, então a gente está visualizando algo lá na frente, isso nos dá esperança. E quem tem esperança, né, quem vive com esperança, a maior parte do tempo vive com alegria. E quando algum desafio aparece, é a esperança também que nos sustenta nessa travessia. Então, era isso, pessoal. Vamos ver, né? Eu levantei a mão, então, já para puxar o cordão. Então, Não, eu achei interessante a parte que você fala da liberdade, que no caso seria o livre-arbítrio, né, para nós, que é a liberdade. O livre-arbítrio é a lei de liberdade individualizada, né? Mas é interessante que ele, embora não fale da mesma forma que o irmão Grimm, mas dá o mesmo sentido, né? Quando ele fala que você pode fazer escolhas livremente, mas tem limitações. Mas tem limitações nas escolhas e não na própria possibilidade de fazer escolhas, né? E aí o irmão Grimm trouxe, há muitos anos atrás, isso está inclusive no currículo, no livro do currículo do exercício mediúnico, os 3 paradigmas do livre-arbítrio, né? O paradigma da cultura, da contingência e da inteligência, que limitam o nosso exercício do livre-arbítrio, mas não o próprio livre-arbítrio, que são as limitações da inteligência, são as limitações da cultura. Você citou, por exemplo, o Afeganistão. Se você tivesse reencarnado no Afeganistão como mulher, você teria o seu exercício do livre-arbítrio cerceado, mas não o próprio livre-arbítrio, o exercício, né? Tanto é que as mulheres lá, elas criaram escolas clandestinas para lecionar para as meninas que eram proibidas de ter aula, né? Então elas deram um jeito de exercer o seu livre-arbítrio, né? E as contingências, né, que são as coisas que nós presenciamos no dia a dia e que podem limitar o nosso exercício. Por exemplo, você depois que terminamos a reunião, você resolveu sair para jantar, né? E aí quando você viu, saiu lá fora, o seu carro foi furtado. E aí você já não pode mais ir para o jantar, vai ter que ir fazer um BO, etc. Isso aí são as contingências que limitam as nossas escolhas, né? Mas é interessante, achei interessante porque ele é muito próximo do pensamento do irmão Grimm nesses aspectos, né? Câmbio. em muitos aspectos, né, Rui, é próximo do pensamento, né, que a gente trabalha na casa, da doutrina, do irmão Leocádio, do irmão Grimm, que trouxeram depois, né, eu acho, era muito próximo, por isso que achei interessante, assim, estudá-lo, porque é muito válido para nós. A forma dele ver a vida, o homem, é muito próximo, realmente, da doutrina espírita. Então, a gente consegue agregar, né, naquilo que eu estava falando lá no início, que a religião espírita é aberta, ela está sempre se atualizando, tudo que a ciência descobre nos interessa, tudo que os filósofos pensam nos interessa, para ver se podemos agregar. Então, ele dá para considerar um filósofo, ele traz coisas que agregam bastante para nós. Então, assim, por isso, né, que eu até brinquei, acho que ele tem autoridade, né, para falar alguma coisa sobre o sentido da vida, com tudo, o histórico, com toda a biografia dele. Pois não, linda? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a palestra, Gilene, gostei muito. E te falar aqui que até fiquei um pouco mais tranquila agora, quando você estava falando de descobrindo os propósitos, porque para mim há algo de contraditório nisso, em que em alguns momentos eu vi, mesmo aqui na SBE, na Casa Espírita, falando o seguinte: a caridade parece que tem um valor maior quando ele é da casa para fora, quando ele é para o outro, até no sentido do fora da família, né? Que é muito comum você fazer para a família. E aí você estava falando ali dos filhos, até no exemplo, né, de quem
trabalhar longe de quem está distante. E, de certa forma, não é meu caso de estar distante, mas que, assim, eu vejo muito propósito da minha vida nos meus filhos, através dele. Então, assim, abrir mão de muitas coisas, de muitas conquistas pessoais, profissionais. E, de certa forma, eu falo assim, gente, se isso não faz tanto sentido, eu sou toda errada. Ou eu sou toda egoísta, né? E não, eu acho que pelo que você falou ali, aí eu me colocando assim nessa situação, acho que isso também é um propósito. Às vezes é assim, é mais confortável você fazer o bem para quem está perto, né? Mas eu não vejo como poderia ser na minha vida ser diferente disso, sabe? Então até estou um pouco mais tranquila agora, porque não estou tão errada assim. Não, foi bom você falar nisso, né? Porque com essa história do feminismo, por exemplo, hoje, assim, tem lugares tem países que se você falar, se alguém perguntar o que você faz, nada, eu sou mãe, esposa, cuido da casa, ficam chocados. Você tem que ter como um grande propósito na vida se realizar profissionalmente, ser uma grande profissional. Isso tem seu valor, mas a família também tem muito valor. Talvez tenha um valor ainda maior, porque você vai trabalhar se, né, um dos propósitos de trabalhar, muitas vezes, é dar o melhor para os seus filhos, para a sua família, né? Mas você ficar em casa e cuidar da sua família, dá toda a estrutura para que todos possam se desenvolver, crescer, sem ter que se preocupar com o que a roupa lavada, com a comida, etc. É um grande propósito para mim. Eu acho que é um grande propósito. Tá certo? Você pode ficar bem tranquila. Maria Concília. Então, eu lembrei do Dr. Leocádio, porque ele falava que a nossa primeira missão, né, ser o nosso primeiro propósito é a família, né? Então, as outras são subsequentes, né? Mas a primeira eu acho que é a família. Me lembro disso que ele falava. Eu concordo. Eu acho que na atual fase da vida que eu estou, eu acho que a família é o que há de mais importante. E, né, os filhos são colocados para nós, né, é uma responsabilidade que nós temos, né? Nós realmente temos que cuidar deles. Alguém mais? Mais alguma pergunta ou comentário? O difícil é o equilíbrio, né, de todas essas coisas, né? Por isso eu falei até que tem fases da vida que você prioriza mais uma coisa, né? Você às vezes deixa um pouco a família. Quando você é jovem, concentra tudo no trabalho, né? Vai estudar, vai trabalhar dia e noite para consolidar a sua carreira e sacrifica um pouco a família. Aí depois você muda um pouco esse equilíbrio. Aí você começa a trabalhar um pouco menos e cuidar mais de outros aspectos. E quando a gente avança um pouquinho, aí você já acha que já cuidou bem da família, trabalho está ok, aí começa trabalho social, começa a ampliar, né? Isso é dinâmico, isso, né? Esses propósitos realmente são dinâmicos. Vero Salomão. Boa noite a todos, agradecer a palestra, me identifiquei bastante com o tópico aqui, o sentido nos momentos difíceis, onde eu anotei aqui que as dificuldades nos forçam a amadurecer e evoluir, ou seja, caminhar com sentido. E muito bacana, né? A frase do irmão Leocádio, né? Que o espírito não colheria frutos se os olhos
da matéria não umedecessem os canteiros da vida. Quero agradecer, me identifiquei bastante. Uma coisa que o Frankl fala muito nos livros dele, né, nesses momentos difíceis, não abrir mão do humor, né? A gente tem que rir um pouco da gente mesmo, da situação, para poder passar com mais leveza. E acho que isso realmente é importante, faz diferença. Júlio? Boa noite a todos. Enquanto os colegas aí, os irmãos, pensam em alguma pergunta interessante, eu lembrei que eu li esse livro Em Busca de Sentido alguns anos atrás, e tem uma curiosidade só que eu gostaria de compartilhar, que ele foi prisioneiro, né, em Auschwitz, e lá dentro ele foi convidado pelo médico cirurgião, que ele ajudava na enfermaria, nessa área de saúde ali dentro, mesmo sendo judeu. E ele foi convidado a participar de uma sessão espírita dentro de Auschwitz. Eu achei muito curiosa essa passagem do livro. Apenas por curiosidade mesmo, eu gostaria de compartilhar. A palestra foi muito legal. E eu gostaria de destacar aqui também das anotações que eu fiz aqui quando eu li Em Busca de Sentido, é que o sentido da vida para Frankl não é um ideal, né? Mas é o que se apresenta no agora. Então a gente tem que estar muito focado no presente, né? O presente da nossa vida, como o Dr. Leocádio falava, né? O presente é um presente, né? Então, a gente não pode ficar muito remoendo o passado, os nossos traumas, e muito nos projetos do futuro, né? Tudo isso é importante. A gente tem que revisitar o passado, a gente tem que ir para frente, a gente tem que se organizar, mas tem que viver no aqui e agora. E eu acho que o Frankl vem a corroborar essa ideia, né? Nesse sentido existencialista. Nós temos que viver no aqui e agora. Nossas escolhas são aqui e agora, né? E não idealizar muito uma vida aí, muitas vezes platônica, né, e de difícil realização, que traz muita frustração. Era isso. Obrigada, Júlio, pelos seus comentários muito bons. É isso mesmo, né? O Viktor Frankl trabalhava com o sentido concreto agora. Realmente essa era a especialidade dele. E ele, sim, incentivava a ter os propósitos, mas as escolhas do dia a dia, essas é que realmente é o que vai nos levar aos propósitos, né? Então, é isso o que importa. E dentro desse cenário presente, que tem aquelas três possibilidades. Sempre você vai poder dar sentido com aquelas três possibilidades, ou fazendo algo, ou apenas aproveitando uma situação, ou se transformando. Então, a gente tem que estar atento, né? A gente está cheio de possibilidades de sentido. A gente tem que perceber. Uma coisa que eu lembrei agora também, do irmão Leocádio, né, que ele sempre falava para a gente fazer perguntas para a vida, para eles, para os espíritos. E isso também, né, quando a gente não tem alguma escolha difícil, quando, né, não sabe bem para onde ir, o que fazer, isso ajuda bastante também. Muitas vezes a gente, só de pensar, a gente não consegue. Então, joga a pergunta. De alguma forma, eles vão responder. Né? A gente tem que estar também atento. Vem de diversas formas essas respostas. Quem levantou a mão primeiro foi o Mário Bittencourt. A minha internet aqui, ela está oscilando um pouco.
Mas eu achei interessante seu comentário em torno de descobrir propósitos e a diferença entre descobrir propósitos e criar propósitos. Acho que é bem importante, apesar de ser uma nuance, talvez uma diferença pequena e só diferenciável na própria definição, mas eu entendo que criar propósitos levaria a uma ideia assim de eu tive uma ideia e agora esse é o meu propósito. Ao passo que, quando a gente fala em descobrir propósitos, me remete assim a fazer o processo inteiro. Como você acabou de falar, estar pensando sobre aquilo, estar percebendo, estar buscando sentido, fazendo conexões o tempo todo, né? Então é só esse eu tive um pouquinho de trabalho só para entender e diferenciar, criar e descobrir, mas para mim agora, depois desses comentários, faz todo sentido usar a palavra descobrir, cabe melhor aqui. Era só isso, Câmbio. Quando se você cria, você pode criar baseado no sucesso ou nas características de outra pessoa, né? Porque você conheceu alguém que se deu super bem, vamos dizer, fazendo... começou a pintar quadros e começou a vender e se deu super bem. Aí você agora cria o propósito de você pintar quadro, agora você vai ser um artista, mas você não tem nenhum talento para aquilo. Então, você tem que descobrir o que é que é o teu talento, o que é que você gosta, o que é que vai te deixar feliz, né? E não ver apenas a realização do outro. Quando se cria, corre esse risco. Acho que o Rogério, né? Agora está com a mão levantada. Oi, eu mesmo. Vocês estavam falando, né, de propósito, do objetivo, né? Aí eu pensei naquele livro lá, naquela história Alice no País das Maravilhas. Tem um trecho lá que ela está perdida nesse mundo, é um mundo mágico, né? E daí ela encontra um gato muito interessante. Ela começa a conversar com esse gato. É um gato muito inteligente. Ele some, de repente ele aparece, né? E daí ela começa a fazer diálogo. Em um determinado momento, ela cansa do diálogo, ela começa a caminhar. Daí ela chega numa encruzilhada e tem várias setas. Cada seta vai em uma direção diferente, né? E ela fica confusa. Aí o gato aparece para ela e daí ela pergunta: escuta, essas setas vão dar aonde, né? Aí o gato responde com uma pergunta. Ele diz: mas você quer ir para onde, né? E ela diz: olha, eu não sei. Daí ele diz assim: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Por que você está perguntando, né? Eu estava perguntando assim, veja a importância da gente ter um objetivo, né? De a gente ter um propósito, de a gente saber para onde a gente quer ir. Senão a gente vai acabar, a nossa vida vai acabar seguindo aquele refrão daquela música, acho que é um samba, né? Que diz mais ou menos assim: vida deixa-me levar, vida leva eu. Quer dizer, é uma vida meio sem sentido. O que a vida trazer para mim, eu aceito. Eu não planejo nada, eu não programo, né? Eu não construo nada. Com isso, eu aproveito muito pouco a minha reencarnação, né? Vocês estavam falando em propósito, eu pensei nessa história aí. Para a gente somar um pouco. Obrigado, Edilene. Essa música que você citou não tem nada que vai mais contra a forma da gente pensar, né? Deixar a vida levar, não é assim, né? A gente é que tem que conduzir a vida, né? Muito bom, Rogério. Rogério sempre tem alguma história bacana para ilustrar. Ok, então, pessoal, acho que pelos comentários, né, acho que ficou entendido, né, bem a mensagem do Frankl, né, que alguns aqui já têm lido, conhecem um pouco, e para nós
que somos espíritas, né, essa questão de viver com sentido é super, super importante. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, que possam aplicar alguma coisa, né? Eu sigo já há algum tempo, mesmo antes de conhecer o Frankl, eu já fazia aquele roteirinho, assim, de avaliar, de perguntar, escrever o que eu gosto, o que eu não gosto, blá. Então, para chegar no que eu quero, o que eu vou trabalhar. Então, aquele roteirinho, ele funciona bem, ajuda muito a gente escrever, né? Escrever os objetivos, tá de vez em quando olhando, se a gente está caminhando, às vezes a gente olha e viu que alguns já foram atingidos, outros não interessa mais, alguma coisa mudou no meio do caminho, tem que refazer. Então, são dicas assim que ajudam bastante a gente no dia a dia. Então, obrigado a todos pela participação no primeira semana de janeiro, férias, esperando, vocês estão aqui, bravos, muito obrigada. Então vamos fazer só uma pequena prece final aí para a gente poder encerrar, né? Então vamos mais uma vez mentalizar Jesus e os espíritos da SBE, agradecer pela presença deles nesse encontro e que a gente saiba viver com responsabilidade, né, fazendo as melhores escolhas, definindo bons propósitos e dando sentido à nossa trajetória a cada momento, e que Jesus seja sempre o nosso norte. Que assim seja.